vai começar a gravar, né? Tá gravando. A gente, então, quero desejar a todos boa noite e dizer que a nossa aula de hoje vai ser uma revisão aí de Enem e UERJ, já, né? Se preparando para uma questão que vão ter alternativas, né, nas questões que eu coloquei, mas tem um espaço para que vocês possam fazer resoluções, porque, afinal de contas, a gente está se preparando para uma prova discursiva, que é a prova da UERJ, mas a gente vai botar algumas questões de assuntos que caem tanto no Enem quanto na UERJ também, tá bom? Eu dei uma olhada, não assisti por completo, confesso para vocês, mas eu dei uma olhada no que o professor Antônio tinha passado. Eu espero não ter repetido nenhuma questão, mas eu dei uma olhadinha no que ele passou para que eu pudesse trabalhar assuntos que ele não tivesse abordado ainda, porque ele deu aulas espetaculares para vocês, né? Então, aí ele falou sobre alguns assuntos que eu não vou precisar falar agora, talvez a gente volte em algum outro momento, mas hoje eu vou focar em algumas questões que são tanto do Enem quanto da UERJ, tá bom? De assuntos que caem tanto no Enem quanto na UERJ. E aí, a gente não vai ter essa matéria mesmo, vão ser de questões. Aí, como já sempre a gente fala para vocês, né? Peguem papel, caneta, participem da aula, tentando fazer, ainda mais hoje que é uma aula de exercícios, a dinâmica é que vocês precisam tentar fazer a questão, né, e não ficar esperando só a resposta, para que a gente consiga ter uma aula dinâmica, mas principalmente para que vocês consigam absorver o conhecimento, tá bom? Vou começar aqui a transmitir, depois eu mando para Priscila para colocar lá no grupo para vocês. Não mandei antes porque já tem aqui a parte com resposta, tá? Vocês estão vendo aí o material direitinho? Beleza. Então, já pode começar a ler a questão. Já está com alguma dificuldade, está pequena a letra, alguma coisa assim? Beleza. Estou procurando a parte que fixa, para poder fixar aqui o conteúdo. Não consegui. Então, vamos lá. Primeira questão é do Enem de 2017, né? Aí está falando que uma única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Então, ele quer saber qual vai ser a renda máxima desse cabeleireiro, né, quando ele aumentar, sabendo que ele vai ter uma perda por conta desse aumento. Tá? Então, toda vez que ele aumenta, cada R$1 que ele aumenta, ele perde 10 clientes, ok? Isso, muito bem. Ok? Então, x do vértice, né, para descobrir aí a máxima, né, de qual é o x do vértice, lembrar da fórmula, né, e aplicar aí uma função, né, e aplicar para que a gente consiga resolver e ver qual é a alternativa correta. Lembrando que Enem é alternativa. Beleza, a gente só, se fosse uma prova do Enem, a gente faria o quê? Muito bem, Júlio. A gente faria o quê? Só marcaria o X na questão e que a gente
olhou ali. Tem gente que tem mais facilidade para fazer mentalmente, então faria a questão ali mentalmente e marcaria o X na questão, certo? Mas como a gente é UERJ, né, e é discursiva, para isso a gente está se preparando, então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver a questão, né? Aí o Júlio já deu aí no bate-papo, já deu a fórmula, né? X do vértice menos B sobre 2A, né? Mas antes a gente vai ter que montar a funçãozinha para montar a equação aí. Correto, gente? E aí, como que fica? Tudo bem. Alguém aí se habilita? Sim, Lucas, mas vamos lá. Como que a gente vai elaborar? Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Espera aí, gente, que eu preciso botar aqui do lado para mim, para eu conseguir mudar. Isso. Então, gente, ele tem. Desculpa aí, aqui tirou a minha concentração aqui. A Aurora chorando. Vamos lá. Se ele, a cada real, né, que ele aumentar, vai diminuir 10 clientes, então a gente sabe o seguinte: vai ser 10 mais X no primeiro parênteses, né? E aí você vai multiplicar pelos 200 reais que eles. Que, dos 200, né, clientes que ele já tem, menos 10 vezes X. Por quê? Porque a cada 10 reais que ele aumentar, ele vai perder um cliente, certo? Quer dizer, a cada R$ 1 que ele aumentar, ele vai perder 10 clientes, ok? Aí, quando você multiplicar, você vai encontrar uma função de primeiro grau. Pelo que eu vi aqui, que isso mesmo, é aqui, Camiel. É Camiel, é isso? Gente, vocês... É o seu nome mesmo? É Samuel. Ah, tudo bem. Então, nome tão bonito, só faltava a gente cantar. Ah, entendi. Só faltava a gente cantar a musiquinha do Samuel, que todo Samuel gosta, né? Vamos lá. Então, vai ficar exata. Ninguém gosta, nenhum Samuel, tô brincando. Nenhum Samuel gosta. Quando a gente fizer a distributiva, né, gente? E distribuir ali, vai encontrar exatamente isso que o Samuel colocou. É, trauma, realmente. Todo Samuel tem. Só quem não é Samuel que gosta dessa música.
E aí, quando a gente desenvolver, gente, esse cálculo, a gente vai encontrar o quê? Como que vai ficar? A gente vai saber ali, ó, que a gente fizer a distributiva, vai ficar como? Desenvolve isso daqui que eu acabei de colocar no chat. E que o Samuel tinha colocado lá em cima, né? Só repetir ali o que ele colocou. É distribuir, ó. 10 chuveirinho, muito bem. Usando os termos técnicos, né? Distribuir, e vocês estão usando os termos conhecidos. Chuveirinho, muito bem. E aí, como fica? Ó, 2.000, né? Mais o quê? Menos 100x. E aí? Mais 200x, ali no, em vez do vezes, zero mais, né? Aqui onde o Júlio colocou. E aí, ficou como? Ó, fica assim. Vou escrever aí para vocês. E aí diminui, ó. Vai ficar 2.000 mais 100x menos 10x ao quadrado. Ok? Quem é A, gente? Quem é B? Quem é C? A gente precisa de A e de B, não é isso? Para a gente fazer o quê? A fórmula que o Júlio já tinha colocado, que é a fórmula do x do vértice. Ok? Não. Isso. A é igual a 10, B é igual a 100, sem o x, tá? E C é igual a 2.000. Ok? Porque, ó, o A é sempre quem está com x2, o B é sempre quem está com x, e o C é sempre quem está o número sozinho, ok? Sem letra. Beleza? Então, agora aplicando na fórmula, isso mesmo. Agora aplicando na fórmula, vai ficar o quê? 100 menos 100, não é isso? Porque é menos B sobre 2A, ok? Menos B sobre 2A. Então, vai ficar menos 100 sobre 2 vezes quem? 10, não é isso? Que é o A. Aí vai ficar menos 100 sobre 20. Então, dá igual a menos 5, ok? Quer dizer, ó, o erro aqui, que eu mesma cometi, é menos 10. Muito bem. É menos 10, porque o B, olhando ali para o Júlio, aí acabei me confundindo. Ó, o A, vamos voltar aqui a esse que eu já tinha colocado. Vamos identificar aqui o A, o B e o C. O A é igual a menos 10.
O B é igual a 100, positivo. E o C é igual a 2.000, positivo também. Certo? A fórmula é menos B sobre 2A. Logo, vai ficar menos 100 sobre 2 vezes menos 10. Ok? Aí, sim, agora vai ficar menos 100 sobre menos 20. E aí vai dar 5 positivo. Foi, galera? Então, x é igual a 5. Se o serviço já era 10, somando com 5, aí sim, a alternativa letra D, de dado. Ok? Ficou claro isso? Ó, momento de quem já estava copiando, somente fazer o quê? Terminar aí de fazer a conta. Quem não estava copiando, porque, sei lá, não consegue copiar e ver ao mesmo tempo e tal, é hora do print, né? Tira o print aí rapidinho para ver a questão. A resolução da questão. Esse negócio está atrapalhando. Tentando tirar aqui. Acho que aqui vai ficar bom. Então foi, galera. Conseguiram visualizar? Tudo certinho? Alguém tem dúvida? Quem disse lá em cima que, lendo a questão, não conseguia desenvolver ali, conseguiu entender o que teria que ser feito? Posso ir para a próxima? Beleza. Vamos lá. Essa questão tem que prestar bastante atenção em uma informação, mas eu vou falar dela depois. Vamos ver aí que vocês vão perceber. Ó, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Aí vocês precisam observar que ele está dizendo que tem diversos funcionários, né? Que tem um gerente que recebe um valor e que tem outros funcionários que são diaristas, ok? E aí vocês precisam ver qual é a função que a expressão, né, que expressa aí e que mostra qual é a quantia, né, que a empresa tem que pagar para esses funcionários. Não é essa. Posso te chamar? Camiel. É difícil, Camiel. Pode falar, Samuel mesmo? Obrigada, Samuel. Então, não é essa questão. Qual que você diria? Você diria que era a letra E, né? Para você? Quase. Mas eu não diria uma pegadinha, mas eu diria que vocês precisam estar atentos a essa informação que eu até já falei, mas eu não disse que era pegadinha, estava aí. Mas vamos lá, vou repetir. O gerente faz parte, né? Ele é funcionário. Não importa o cargo dele, ele continua sendo funcionário dessa empresa. Tá bom? Então vamos lá. Como que vocês acham que
de novo, é uma expressão que a gente vai ter que montar, e aí, repetindo, sendo chata, desculpa, mas vamos lá, a gente precisa montar, não por causa do Enem, mas por conta do da UERJ, né? Para a gente já ir treinando. Ah, mas é uma questão do Enem, mas é uma questão possível para a UERJ também. Não talvez com esses mesmos dados, mas com essa característica. Assunto, enfim. Chutaria bem, Pablo. Mas aí vamos lá, vamos desenrolar a questão. O que tem que ser feito? Ó, Y é a quantia que esse que está pagando. Apaga, né? Aparece para vocês o que eu estava escrevendo ali? Peraí, Samuel disse, tem algo a ver com X. Também conta com o gerente. Eu meio que contei 160 a mais. Isso aí, porque a empresa ainda desembolsa o dinheiro dos diaristas, né? Meu Deus. Isso aí, Samuel. Muito bem, essa é a ideia. Mas vamos lá, vamos desenvolver. Ó, Y é igual R$ 1.000 que eles dão para os funcionários, que eles pagam, né? Então, ó, essa empresa, um deles é o gerente que recebe R$ 1.000 por semana. Então, ele recebe R$ 1.000 por semana, certo? Os outros funcionários são diaristas. Então, esses outros funcionários trabalham 2 dias e cada dia que eles trabalham é R$ 80. Logo, então, eles recebem quanto? R$ 160, certo, gente? Porque 2 vezes 80 dá 160, correto? E tudo isso é para os funcionários. X funcionários menos um, que é o gerente, ok? Então, a expressão é essa daqui, ó, que eu coloquei no chat agora. Y igual a 1.000 menos 160 vezes X menos 1, porque é o X número de funcionários que a gente não sabe ainda qual é, menos o gerente que a gente já sabe que é um dos funcionários. Ok? Quando a gente for resolvendo, vai ficar como? 1.000 menos 160x menos 160. Ok? E aí fica Y é igual, arrumando, né? 160x mais 840. Ok? Letra D. Tá aí arrumadinha para vocês.
Na verdade, gente, só tem um erro aí nessa... Nem dá para eu mexer aqui agora. Tem um erro aqui, que aqui é um mais, ó. Tá? Tá dando para vocês verem que eu estou tentando mexer? É só essa... Na hora de eu escrever aqui, eu escrevi errado. Deixa eu tentar botar aqui. Agora fica tudo certinho, porque aí quando fizer a distributiva, aí vai ficar correto. Cara, tem que passar um dia treinando aqui a escrever nesse negócio com o mouse, porque eu vou te falar. É ruim, viu? Nem o mais você consegue fazer direito. Enfim. Mas vocês viram, gente, aí como que tá? Ficou claro? É só um maisinho ali. Quando for copiar isso, estiver copiando no caderno, ou então se tiver tirado print, tira agora de novo para tirar certinho, tá? Vamos lá, próxima questão. Ó, essa eu vou dar um pouquinho mais de tempo para pensar, porque eu quero que vocês façam a questão, tá? Essa daqui é assunto de moda, né? Então, é medidas de tendências centrais, né? Assunto que, na UERJ do ano passado, na prova de discursiva, do ano passado, a primeira questão era sobre medidas de tendência central, tendências de medidas centrais. Então, o primeiro assunto era esse, média, moda, mediana, tá? Então, é um assunto que cai na UERJ, na discursiva, que precisa saber. E aí, diferente do que a gente vê na escola, né? A gente vê moda, dependendo se o professor for bonzinho, a gente vê na escola moda de uma forma muito simplificada, né? Tipo assim, a moda é o que mais aparece, né? E aí, se a gente olhar para esse quadro ali, a gente vai dizer assim, o número que mais aparece, sei lá, é o 2. Ele é o que mais aparece. Mas, e aí a gente cairia, já digo logo, né? Cairia no erro de marcar a alternativa A, porque é o número que mais aparece, ok? Só que não, a gente precisa ler a questão, interpretar e perceber que existe algo ali acontecendo para a gente poder depois ver qual é realmente a moda, qual é realmente o número que mais vai aparecer. Qual é a quantidade de pessoas que realmente fica mais ali no elevador, tá? Então, vamos lá, lê a questão. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entra quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros durante a primeira subida do térreo, de onde parte... Desculpa, gente, está pequenininho. Aqui. O quadro apresenta os registros durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Aí tem a tabela, né? E ele, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então, ele quer saber que, quando sai do térreo até o 5º andar, qual é o número de pessoas que mais ficam ali no elevador, né? Então, a gente precisa observar que, quando começou, né, toda essa situação, começou com 4 pessoas
e saíram 0 do elevador. Então, a gente sempre faz assim, ó. Pega esse início aqui para baixo. Qual é a operação que vocês acham que a gente tem que fazer aqui? Desse número de cima para esse número de baixo. Sinal de menos, não é isso? Esse menos 4 aí não, mas é sinal de menos, ok? Então, toda vez que a gente estiver fazendo, ó, aqui é sinal de menos. E toda vez que a gente pegar o resultado daqui, ó, a gente vai fazer o que com esse número daqui de cima? Deixa eu ver lá no chat. Somar. Muito bem, Samuel. Somar. Então, aqui a gente diminui. Ó, quando a gente estiver descendo. E quando a gente estiver indo lá para o outro andar, a gente soma. Ok? Ficou horrível, né? Porque como eu já assumi para vocês aí, eu não sei escrever aqui. Então, subtrai e depois soma. Ok? Vamos lá. E aí, como fica? O que acontece no térreo, gente? Não entendi, Pablo. Não sei o que é. E se for filme, então. Eu sou péssima. Então ficou isso mesmo. 4, Samuel, muito bem. 4, 5, 5, 5, 7, 3. Não errou a conta. Muito bem. Tá? Assim. Então, aí vai ficar exatamente isso que o Samuel falou. Então, no térreo vai ter a movimentação. Tinha 0 no elevador, entraram 4 pessoas, saíram 0. Então, ficou 4. Aí, no primeiro andar, tinha as 4 pessoas que tinham ficado no térreo, e aí subiram mais 4, só que saíram 3. Aí, ficou 5. Aí, no segundo andar, ficaram as 5 que estavam no primeiro, subiram uma e saiu uma, ficou 5. Aí, depois, essas 5 que estavam no terceiro andar do segundo andar foi para o terceiro, aí entraram mais 2 e saíram 2, continuaram 5. Aí do terceiro para o quarto tinham 5, entraram 2 e saíram 0, ficaram com 7 pessoas. E do quarto para o quinto tinha 7 pessoas, entraram 2 e saíram 6, e aí ficaram 3 pessoas no quinto andar, certo? Qual foi o número que mais apareceu? 5. Né? Apareceram 3 vezes. Logo, a resposta é a letra D de dado. Ok? Aí a continha para vocês verem e tirarem print quem não estiver anotando. Tá complicado até aqui, gente. Essa questão vocês conseguiriam fazer? Iriam ir por esse raciocínio ou iria pela ideia lá de que moda é o que mais aparece, iria marcar a alternativa 2? Como que ia ser para vocês? Uhum. Que bom, Samuel.
Sim, Pablo, que bom que você teve essa percepção que não era tão de cara assim. Como assim, Lucas? Eu ainda não entendi o porquê dessa conta. Você não entendeu o problema, é isso? Sim? Tá, vamos lá, vou reexplicar. Que acontece? A pessoa que está trabalhando lá, ela está anotando o que está acontecendo no elevador. Então, ela está dentro do elevador e está, no primeiro momento, está zero, não tem ninguém dentro do elevador. Depois entra ela e mais 3 pessoas, que é isso que ele conta no probleminha lá no enunciado. Então, ele diz assim: ó, eu entrei, né, para trabalhar e mais 3 pessoas entraram comigo. Logo no térreo ficaram 4 pessoas, ok? Aí ele diz que essas pessoas 4 pessoas entraram, tinha antes o total de zero. Aí entraram 4 pessoas e não saiu ninguém. Então ficou 4 pessoas no térreo. Quando foi para o primeiro andar, entraram mais 4 pessoas e saíram 3. Logo ficaram 5 pessoas dentro do elevador. E aí ele começa a observar que qual é o número de pessoas que fica se repetindo, certo? Porque, por exemplo, moda, quando a gente estuda moda, a gente estuda que mediana é pegar a parte que está no meio, lembrar o seguinte, já vou logo dar uma dica para uma próxima questão aí que vai ter de mediana, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer para mediana e que muita gente erra e que esquece disso é o quê? É colocar em ordem crescente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é isso. Quais são as pegadinhas, né, de moda mediana e média? Ó, que todo mundo é. A moda, a gente já grava na cabeça que é o que mais aparece. Então, muitas pessoas poderiam olhar para essa questão, não foi o caso de vocês. Que bom, graças a Deus que vocês estão atentos, mas poderia ser o caso de outras pessoas que ia pensar assim: moda é o número que mais aparece. Logo, alternativa A. Por quê? Porque olhando para o quadro, qual é o número que mais aparece? O número 2. Então a pessoa ia pensar: 2 é o número que mais está aparecendo, vou marcar essa alternativa. E não preciso fazer conta nenhuma, certo? Só que você precisa perceber que há uma entrada e uma saída do elevador, certo? Qual é a pegadinha, digamos assim, ou qual é o pulo do gato referente à mediana? Mediana, você tem que colocar em ordem crescente para depois você pegar a parte do meio, somar e dividir por 2, se for uma sequência par, e se for uma sequência ímpar, pegar o número do meio. Mas você não pode pegar sem antes organizar em ordem crescente. Se você não organizar em ordem crescente, você vai errar a questão, certo? Porque você tem que organizar. Esse é o segredo. Qual é o segredo de média? Muita gente pega a conta, soma tudo e divide por 2, porque associa a mediana. Mas não. Na média, você tem que somar tudo e dividir pela quantidade de número que você somou. Então, se você somou 10 números, você tem que dividir por 10. Certo? Na média, isso. Então, eu estou falando o quê? Medidas de tendência central. Eu estou falando para vocês de um assunto que cai na UERJ, que foi a primeira questão da prova da UERJ no ano passado, prova discursiva, certo? A primeira questão foi de média. Então, o que vocês precisariam fazer nessa questão? Somar tudo e dividir pela quantidade de números que foram somados. Nesse caso, ele quer saber moda. Então, ele quer saber o seguinte: quantas pessoas que. Qual foi o número de pessoas que ficou se repetindo dentro do elevador? Né? E quando você faz essa conta de entrada e saída do elevador, você consegue perceber que foram 5 pessoas que ficaram entrando e saindo do elevador. Que quer dizer, que permaneceram dentro do elevador. Ficou claro agora? Que bom, Lucas. Isso é muito importante. Quando vocês não entenderem, galera, é só vocês falarem, tá? Estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Espero que eu saiba. A insegurança batendo. Mas vamos lá.
Que bom, que foi boa a explicação. Então é isso. Tá claro, né? Sobre essa questão. Que bom que vocês não cairiam numa pegadinha, né? E estão atentos aí, né? Como o Pablo disse que sabia que não estava tão na cara assim, né? E sobre a conta, que bom que, como Samuel disse, depois de lendo, conseguiu perceber. Eu acho que eu vou até passar essa questão e depois a gente volta para ela, porque acabei de falar, vocês vão rapidinho saber dessa. Vamos lá, gente. Essa questão aí é do Enem, eu nem pesquisei qual foi o ano que ela apareceu. Está dizendo que o gráfico apresenta o comportamento do emprego formal surgido segundo o CADES, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Aí ele fala que, com base no gráfico, ele quer saber a parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período, e aí ele quer saber qual a alternativa correta. Lembrando o seguinte, tem duas informações aí. A primeira é que ele quer saber mediana, e aí é aquilo que eu falei agora há pouco com vocês, né? Quem estava ligado, prestando atenção, como todos vocês estão, já percebeu aí a sacada, o que precisa ser feito. Essa questão, ela sendo do Enem, é uma questão que você parte do meio, beleza, mas antes tem que fazer alguma coisa, não é isso, Pablo? E aí o que acontece? É uma questão do Enem que vocês, talvez, o que vocês gastam tempo é nessa organização da questão, que é uma questão tranquila, certo? Não. A sequência, primeiro, a sequência é para o ímpar. Como que você sabe se a sequência é para o ímpar? Quando você conta o número de dados, né? Como é de janeiro a outubro, outubro é mês 10, então são 10 números aí. Eles falaram sobre 10 meses. Logo, é uma sequência par. Beleza? Então, vai ficar 2 números no meio. Certo? Esses 2 números do meio a gente soma e divide por 2. Beleza? Tá. Mas aí vai. Tem mais alguma coisa. Quais são esses números do meio que você vai somar e vai dividir por 2? Aí ele está dizendo, que vai ter uma parte inteira, que é essa parte inteira que ele quer saber. O que quer dizer isso? Que quando você somar e dividir por 2, vai ter uma parte inteira e vai dar um número quebrado, que seria meio que o resto. Esse resto não importa para ele quer só a parte inteira, a parte que você consegue dividir por 2 e que fica ali inteira. É esse resultado que ele quer. Qual a alternativa correta nesse caso? Eu sei que vocês precisam fazer conta. Só estou explicando. Não. Esse número é... Não. Tem que pegar o número todo. Esse ponto aí é o ponto de 1000, né? 246.400 e não sei quanto, entendeu? Assim. Beleza, Samuel. Você colocou em ordem, Samuel? Contou até os 5 no quadro mesmo ali? Janeiro, fevereiro, março, abril, foi isso? Do maior para o maior. Ah, tá. Foi caçando os menores. Ótimo. Não, Pablo. O que você fez, Pablo? Isso aí. Mas é isso aí. Pablo, quando a gente começou a falar, aí você falou da sequência par, né? Você lembrou. Eu falei sobre dividir por 2 e tal, lembrei para vocês. Mas essa parte aí é que muita gente erra, galera. Muita gente, muita gente.
porque não olha para o quadro e conta só direto. Ó. Vai chegando na parte do meio, né? No caso, conta janeiro, fevereiro, março, abril. Aí deixa de canto, aí soma maio e junho, entendeu? E esquece da ordem. Aí essa esquecer da ordem, aí erra a questão. Você tá certo, tá, Samuel? Sua conta tá correta. Galera, Samuel, Pablo, Lucas está participando bem. É outra galera aí que tá aí, tá conseguindo entender, tá perdido, tá muito rápido. Como que tá? Eu posso beber uma aguinha, se tiver rápido. De repente, Pablo, Samuel e Lucas estão conseguindo pegar mais rápido e a galera não está conseguindo acompanhar. Tem que estar todo mundo junto. Como tá para os outros? Me pontua aqui. Pri tá aí? Pri tá aí? Tá. Pri, tá me ouvindo? Galera, vocês estão tendo intervalo? Vocês estão tendo intervalo? Esse ok da Marta foi de intervalo ou foi referente às questões? Vamos lá, respondam para mim. Estão tendo intervalo? De que horário a que horário? Estou perdida aqui. Dá para perder um tempo nessa questão. Pois é, mas você viu que Samuel foi lá, pegou pelos menores, né? Aí já viu logo quem eram os menores e somou logo, entendeu? E aí somou o quinto e o sexto. Porque se você vê que é uma sequência par, né? Porque você já vê os 10, aí você conta ó, o primeiro menor, o segundo, o terceiro, o quarto. No quinto, você já soma com o sexto. Próximo número que você achar. Aí você soma e divide por 2. Aí o número mais inteiro. Aí você viu que ele não pegou o número após o ponto, ele só pegou os iniciais. Aí ele já achou logo a alternativa. Ele foi bem rápido com essas. Não, é bom, mas também foi uma esperteza, né? Uma sacada. A gente vai aprendendo aí com os nossos amigos mais. Ah, entendi. Isso aí, ó. Então, letra B, né, gente? Posso passar? Então, ó, aí eu fiz aqui, ó, no gabarito eu coloquei, né? Qual era a ordem? Janeiro, julho, outubro, fevereiro e tal. Coloquei porque, assim, gente, considerando se fosse o ERG, né? O ERG, a gente pode gastar esse tempinho e a gente precisa para ter essa organização aqui na discursiva, tá, galera? Lembrando que, se é uma discursiva, precisa ter cálculo lá naquele espaço que vai estar destinado na prova de vocês. Não vai ter nem alternativa para vocês pegarem e marcarem uma questão. Vai ter que desenvolver mesmo. Então, assim, vão desenvolver da melhor maneira, tá? Mas, realmente, para um raciocínio de Enem, precisa ter essa sacada como o Samuel teve, ok? De mais agilidade, de não pegar os números quebrados e achar logo o resultado, porque é Enem. Enem tem que ser rápido, ok? Então, no intervalo aí de 30 minutos, tem que fazer o máximo de questões que conseguir e de maneira correta, né? Então, é marcar a alternativa. Mas como se fosse o ERG, não estou lendo os comentários ainda, vou ler já já. Mas se fosse o ERG, aí a gente teria que, além
não teria as alternativas e precisaríamos mesmo desenvolver a questão. E a forma de desenvolver é da melhor forma. Mas, por exemplo, no caso aí do Samuel, precisaria ter colocado pelo menos qual era o quinto número e qual era o sexto número. Sem dizer o mês, né? Mas precisaria mostrar a conta ali, ok? Sim. E aí vocês vão ver várias técnicas, né? Tem vários vídeos. Hoje mesmo à tarde eu estava montando a aula, né? E me preparando aqui para vocês, e estava vendo os vídeos aí, pessoal aí, os gurus aí, ensinando um monte de coisa aí na internet, de técnica, de macete, para vocês fazerem a prova, né, do Enem. E aí falando o que vocês poderiam é, fazer. E é isso, ter essas sacadas de tipo assim, não, como muito boa, né? E vou repetir aqui: não somar esses três números após o ponto, entendeu? E só somar os números antes do ponto para poder ter mais agilidade, entendeu? Não se preocupar com isso, já que ele queria a parte inteira. Então, na verdade, o que importa é a inicial. Claro que se, por exemplo, desse 229, tivesse duas alternativas com 229, te quebraria um pouco. Mas aí era só ir para o próximo número e pronto, certo? Então, assim, é, ter essas sacadas e é isso. Ler a questão, tentou fazer. Claro que não pode se sabotar, mas tentou fazer. Viu que não está dando, que está perdendo muito tempo, vai para outra, porque provavelmente tem outra ali que é mais fácil, que você vai conseguir fazer. E às vezes, cara, acontecia muito isso comigo. Prova de Enem eu fiz mais de uma vez, né? Porque eu sou o RG, o RG, enfim, eu fiz na UERJ também matemática. E quando eu fiz Enem, e meu irmão fez e passou de primeira, engenharia e tal, mas eu nunca fui bem em Enem, entendeu? Sim, eu fui boa para matemática na UERJ, mas Enem não era o meu forte. E justamente por causa disso, por causa que dessa questão do tempo, porque tipo, eu me prendia naquela questão porque eu precisava encontrar ali a resposta, e aí ficava. E quando chegava nos últimos momentos, tinha um monte de questão que eu nem tinha lido e que provavelmente, depois lendo, eu conseguia fazer, mas eu não tinha nem conseguido tempo para ler, porque eu tinha perdido tempo lá no início, quebrando a cabeça com a formiguinha que vai subindo pela parede, não sei o que lá. Então, assim, não cometam esse erro. Aprenda com o meu erro e não o cometa. É, eu eu também, prova de concurso sou sempre a última. A galera vai me levar, meu esposo vai me levar na prova, ou então meu padrasto. Eles já sabem, ó, se prepara para ficar lá até o final, porque sou a última, eu quase que fecho a escola. Agora não mais Enem, né? Mas concurso é, sempre. Sou sempre a última a sair. Tem que ficar mesmo até o final. Gasta tempo. Se eles prepararam aquela prova ali com aquele tempo, entendeu? É porque precisa daquele tempo para poder resolver. E, gente, essa história de que galera sai com 1, 2 horas e mesmo assim acha que foi bem, pelo amor de Deus, não tem condição de ler uma prova daquele tamanho em menos tempo. Né? Tem que realmente gastar o tempo que está ali designado. Vamos lá, deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. O tempo está me assustando. Tabela e comparação de valores.
É horrível isso, Samuel. Teve menos de 1 hora para fazer linguagens inteira. É exatamente isso que acontecia, é horrível. Sim, o tema foi bem especial, né? Eu vi a galera comentando que foi legal. Mas, enfim, gente, o tema foi. É isso aí. Vai ter que se apegar nessas coisas que vão ajudar vocês. Vamos continuar aqui, galera, para a gente não fugir muito. É porque tem outra galera que não está participando da nossa interação, aí pode não gostar. Então, vamos lá. A quinta questão, né? Ó, vocês não me responderam aí sobre o intervalo. Aí, se eu tiver passando aí, vocês quiserem o intervalo de vocês, têm que falar, hein? Que eu tô indo. Apesar de que a gente conversou aqui agora um pouquinho, mas, enfim. Vamos lá. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. É... Questão 5. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Gente, essa questão aí é uma questão que é o raciocínio rápido, né, que a gente está comentando aqui agora, tá? Assunto que a gente estava acabando de falar, entendeu? Porque ela vai dar um dado. E esse um dado vai matar a questão, vai achar o resultado ali, porque só tem como ser essa alternativa, certo? É uma questão de porcentagem. Porcentagem cai muito, muito, muito na prova da UERJ, tá? Muito mesmo. Prova de discursiva tem porcentagem. Vinculado à regra de 3, vinculado a outra razão e proporção, tá? Então, sim. Então, tem porcentagem, estuda em porcentagem. Quem tem dificuldade, alguma coisa assim, geralmente não, né? Mas quem tiver, já fica aí o alerta. Aí ele diz que tem três. Isso, muito bem. Ele diz que tem 3 pontos de sustentação. Só vou falar sobre a questão, tá, gente? Vocês matarem a questão, mas eu vou comentar aqui para quem ainda não entendeu. E aí ele diz que tem uma carga máxima que é suportada pela ponte, que será de 12 toneladas. Aí, o ponto central receberá 60% da carga. Então, o que vocês vão fazer? Pegar essas informações de 60% de quê? De 12 toneladas. Certo, gente? E fazer essa conta, 60% de 12 toneladas. Fez essa conta, vai achar um número. Esse número é o número-chave para as outras, porque quando você achar esse resultado, você vai conseguir descobrir quais são os outros pontos. Vocês fizeram, gente? Ou vocês só chutaram? O que fizeram aí vocês acharem que é a letra C? Não entendi, Cauã. O que você escreveu?
Nem se vocês quiserem abrir o microfone para falar, pode, tá? Mas se vocês tiverem à vontade também escrevendo, pode também. Mas não entendi, Cauã. Ah, tá. É, não faz. Não, não precisa se apegar a essa questão de toneladas sobre o expoente, não. Nesse caso, não, tá, Cauã? Nesse caso, é só pegar 60% de 12 toneladas. Aí o T é só uma unidade de medida, tá? Podia ser qualquer um. Aí você vai fazer 60 sobre 100 vezes, o D vira vezes 12, né? Sobre 1. Aí vai dar 720 sobre 100, que vai dar 7,2. Andando com a vírgula duas vezes, dá 7,2. Quando você achar o 7,2, você vai ver que a única alternativa que tem 7,2 é a alternativa C. Essa é a forma, né, de fazer a questão. Mas, por exemplo, Samuel e outras pessoas aí mataram de outra forma aí, pelo que eles explicaram no chat. Mas essa seria a forma de resolver. Tá aqui, tá? Alternativa C. Quem quiser tirar o print. Aí a tonelada, nesse caso, tá? Só repetindo, é só uma unidade de medida. Podia ser quilo, podia ser 12 itens, não faz diferença. Não, que isso, erro não, foi só uma observação que você teve e tal. Nada, tem problema nenhum, tá? Próxima questão de probabilidade, galera. Agora é uma questão da UERJ, né? Escrito UERJ. Então, estava na UERJ uma questãozinha de probabilidade. Quem lembra aí sobre tópico sensível? Tenho que lembrar. Vamos lá. Sobre probabilidade. A gente precisa. Eu gosto sempre de ter essa fórmula aqui, ó, para probabilidade. Probabilidade P maiúsculo é igual a casos possíveis, tá? Sobre casos favoráveis. Desculpa, casos favoráveis sobre casos possíveis. Ok? Essa é a fórmula. Favorável, que eu quero que aconteça, é em cima. E possível, tudo pode acontecer. Tudo que pode acontecer fica embaixo. O que eu quero que aconteça, em cima. Ok? Isso é probabilidade. Com essa fórmula aí, vamos ler a questão e tentar identificar a resposta. O menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de uma preferência do menino é de. Então, olha só, o que a gente precisa observar? Além disso que eu acabei de falar, que probabilidade é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis, você precisa saber que I é vezes, é igual a vezes, e que é multiplicação. Então, se ele quisesse que saísse
ele fosse tirar 2 cartões, por exemplo, e ele quisesse sair sábado e domingo, ele multiplicaria, ok, galera? Ele ia fazer uma multiplicação. Como ele colocou sábado ou domingo, ele vai somar, ok? Então, ele vai somar. Não. Isso aí. Esse, no geral, faz mais sentido, Samuel. Vamos lá. Ó, Samuel tá indo muito rápido. Vamos esperar, galera. Vai, Pablo, como que foi o raciocínio? Vamos, Lucas. Cadê o Lucas? Cadê as outras galera? Não estou chamando os outros porque os outros já não estavam, né, aqui aparecendo e tal. Aí eu não sei se a galera quer, mas Cauã, vamos lá. Ana, Manuela, se quiser falar ou escrever, o que vocês acham? Aí Samuel está confuso se responderia letra C ou letra D. Você arriscaria qual diante dessa dúvida? Samuel, probabilidade não é comigo. Ah, gente, mas olha, odeia. Gente, olha, eu também não acho que é uma questão, quando envolve combinação, arranjo, realmente dá uma complicada boa, né? Mas, tipo assim, ó, uma questão dessa daí não é uma questão tão difícil assim, tá? Entendeu? Às vezes a gente cria mesmo esse pensamento de que o assunto é complicado e tal, e a gente fica com isso na cabeça. Mas vamos só para isso que eu acabei de falar, ó. Probabilidade é igual a casos favoráveis que eu quero que aconteça. Então, o que o menino quer que aconteça? Ele quer que saia um cartão ou de sábado ou um cartão de domingo, ok? Quais são os cartões disponíveis que ele tem? De segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Então, ele quer uma opção, certo? Sábado ou domingo, e ele quer que saia isso, e ele tem 7 cartões, ok? Pablo, não é multiplicar. Olha o que está escrito lá. É o quê? Não. Então, olha só. Ele quer que saia sábado ou domingo. Digamos que saísse sábado. Então, a probabilidade é igual. Ó, a probabilidade para sábado é igual a um cartão sobre 7, ok? E a probabilidade para domingo, isso, Pablo, muito bem. E a probabilidade para domingo é igual de um cartão sobre 7 também. O que você vai fazer? Somar o que Pablo acabou de colocar aí no chat. Como os denominadores são iguais, o que a gente precisa fazer? Não precisa fazer MMC nem nada. Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 igual a 2 sobre 7. Ok? Por que a gente está somando? Porque é ou sábado ou domingo. Se fosse sábado e domingo, a gente multiplicaria. Aí sim daria a questão A, ok? Se ele dissesse assim, olha, ele vai sortear e ele quer que saia sábado e domingo. Aí ele ia sortear 2, né? Sortear 2 vezes, né? E ele... Aí seria a alternativa A, ok? Nesse caso, a alternativa
letra D, de dado. Ficou claro, galera? Alguém está com dúvida? Manuela entendeu? Aí, gente, tira um printzinho aí da explicação. Ó, explicação aí. Tá até com número com vírgula, tá com número também em porcentagem para vocês, mas o que importa mesmo é a alternativa 2/7. Tirou o printzinho? Conseguiram compreender? Então, vamos à próxima questão. Mudando a questão aqui. Já deu tempo aí de vocês tirarem o print. Vamos lá. Próxima questão, também da UERJ, né, que eu peguei. Considere a seguinte equação. Aí tem a equação aí, dizendo que x pertence aos reais. E aí ele diz, sabendo que o primeiro membro dessa equação é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. O número x é igual a ele, que é a alternativa. Nessa questão, é uma progressão geométrica, então PG, né? E aí a gente precisa lembrar da fórmula de PG, progressão geométrica, lembrar que progressão geométrica é quociente e não raiz, ok? Calma aí, eu tirei da questão aqui para vocês. Deixa eu botar aqui a matéria para vocês que eu peguei. Então, ó, vocês vão precisar. Anota aí no caderno que eu vou tirar dessa página. Vocês vão precisar dessa fórmula aqui. Vocês vão precisar saber dessa daqui, já deixa aí anotado no caderno também, né? E vocês vão precisar saber também sobre razão, que está um pouquinho aqui em cima. Ó. Ai. Então, anota aí que eu vou precisar tirar daqui dessa página. Então, ó, quociente, né? Sempre que a gente quer saber a razão de progressão geométrica, é o Qzinho, não é o R, como é em progressão aritmética, né? PA. Então, é o Qzinho. Como que a gente faz o quê? É o A2, que é o número que está posteriormente ao primeiro número, ao primeiro termo, é o segundo termo, dividido pelo primeiro. Então, é sempre o segundo termo dividido pelo primeiro. Ok? Isso é a razão de PA. PG, desculpa. Razão de PG. Ok? Sempre o segundo número dividido pelo primeiro. O que a gente precisa saber também? Que
E o termo geral, né, que é o termo AN, é igual ao primeiro termo vezes a razão, né, que é o Q, elevado a N menos 1, ok? E a gente precisa também saber a soma dos números dos primeiros termos de uma PG, que aí é dado por essa fórmula aí que está aí embaixo, ok? E temos essa outra fórmula aqui também que é importante, que é a fórmula quando é uma PG infinita, ok? Quando é uma PG infinita, ó, de termos infinitos. Então, anota aí rapidinho. Estou mudando muito. Claro, só um minutinho, que eu vou voltar lá. Gente, anota a fórmula no caderno de vocês para poder usar. Vai que tem outra questão. Aí vocês têm como anotar. Quer dizer, consultar. Tá aí, ó, na questão infinita. O primeiro termo, 1 menos Q, ok? Que é a razão. Posso voltar para o nosso exercício? Anotados? Beleza. Então, vou voltar para o exercício. Beleza. Então, agora a gente sabe o quê? Ó? É uma PG infinita. Logo, nossa. Logo, a gente precisa. A gente precisa. Precisa usar aquela fórmula lá que foi anotada por último aí por vocês, que ficou aí um tempinho. Mas antes a gente precisa do quê? Do quê? Não é isso, galera? E como que a gente pega o quê? A gente pega sempre o segundo termo e divide pelo primeiro, certo? Então vai ficar x sobre 3 dividido para x. Ok? Que dá igual o quê? X sobre 3. Lembrando que, ó, divisão de frações é o quê? Repete o primeiro termo, multiplica pelo inverso do segundo termo. Ok? Então, vai ficar 1x sobre 3x. Corta x com x, sobra 1 sobre 3. Ok, galera? Então, esse é o nosso Q. Esse é o nosso Q. Aí, se a gente sabe que a fórmula é S infinito é igual. É igual o quê? Quem anotou? Me fala aí o que é. O primeiro termo, não é isso? O primeiro termo, que é x, sobre Q menos 1, é isso? Um menos. É, o contrário, né, galera? E isso faz toda a diferença, hein? Então, é 1 tirando 1/3. Aí fica como?
Faz aquela voltinha, né? 3 menos 1, 3 vezes 1 menos 1, que é igual a 2 terços. Ok? X sobre 2 terços. E aí? Ó, a alternativa aqui, ó. X sobre 2 terços. Aí isola o x, vai ficar igual a 2 terços vezes 18. E aí x é igual a 36 dividido para 3, x é igual a 12. Lembrando que essa parte aqui a gente já tinha feito, ó. Eu nem tinha visto o chat de vocês, tá, gente? Que eu estava aberto aqui outra coisa. Não consegui ver. Só vi até o anotado, anotei. Primeiro termo é x, a razão é isso aí. Isso mesmo, Samuel. Então tá claro para vocês, gente? Voltando à questão. Então ele pergunta qual é o valor de x. Peraí. Ele pergunta o valor de x é igual a alternativa 12, quer dizer, a alternativa é a letra D, número 12, né? Resposta 12. Por conta desse cálculo aqui. Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? Lucas, Manu, Gabi, Pablo, Bruno, tudo certo? Cauã. Por que aproximadamente? Não entendi. Eu não entendi por causa da fórmula. Você não entendeu ainda ou você não entendeu antes? Agora você entendeu. Cauã? Ah, tá. Você usou. Peraí, Pablo, entendi agora. Você usou o número decimal. É, mas eu entendi. Mas aí, mesmo usando o número decimal, era para. Ah, entendi. Pô, mas aí você vai dificultar, né? Pô, um número aí, uma dízima periódica. Entendeu? Então, ô, Cauã, voltando a você, é porque, meu amor, no enunciado está falando, desculpa o termo, né? Te chamei de meu amor, mas enfim, sem querer. Vamos lá. É porque aqui já está falando que é uma progressão geométrica infinita. E aí, quando eu coloquei lá a fórmula, até muito bem pontuado por alguma aí, de alguém que estava observando, pediu para que eu colocasse novamente essa daqui, ó, porque é a fórmula para progressão de termos infinitos. Ó, soma dos termos infinitos de uma PG. Aí a fórmula é essa daqui que a gente acabou de colocar novamente, certo? Aí, se fosse uma PG que não citasse lá que era de termos infinitos, a gente usaria aquela outra fórmula que você colocou no chat agora. Mas como é de forma de números infinitos, a gente tem que usar essa daqui. Tudo bem, anota aí então. Galera, eu vou só pegar um pouquinho de água. Só um pouquinho, rapidinho. Tá bom?
Aproveitei para ver minha pequenininha, galera. Então, foi, né? Agora eu vou trocar aqui. Então, vamos para a próxima questão. Eu gostei muito dessa questão, gente. Achei uma questão muito legal. Agora, a gente vai fazer essa questão número 7. Essa questão número 7, gente, é de PA. E é a nossa última da aula de hoje. Essa é de PA. Aí, o que acontece? Essa nem tem a resolução como teve das outras aí. Porque eu queria deixar ela meio que em aberta mesmo. A gente vai discutir ela agora, mas a gente vai já finalizar a nossa aula daqui a pouco. E aí a gente vai, graças a Deus, deu o tempo certinho. E aí a gente vai finalizar a aula e aí eu mando o gabarito para vocês. Mas eu gostaria que vocês pensassem nessa questão. Ela tem uma pegadinha, certo? Então vocês precisam prestar atenção nessa daí, tá bom? Dá para fazer por forma de função, mas eu acho, e também por uma questão de que a gente está usando, né? Aí, vamos lá, vou até pontuar isso daqui. Já falei disso outros momentos que eu estava dando aula para vocês, né? A prova da UERJ, nessa discursiva, vocês vão ter que desenvolver a questão, né? Ninguém vai ficar preso a o que você fez. Se você somou, entendeu? Se você fez a divisão contando os pauzinhos, assim, igual criança do primário, tipo assim, para eles não vai meio que importar. Precisa ter um desenvolvimento do cálculo, o raciocínio precisa ser coerente, obviamente, e precisa chegar ao resultado exato, já que matemática é uma ciência exata e vai ter um resultado para aquela questão que eles vão pedir ali. Mas não necessariamente vocês precisam pensar com a cabeça deles. Assim, por exemplo, essa questão dá para fazer por função, entendeu? Então, se vocês fizerem, se caísse essa questão na prova da UERJ e vocês fizessem por função, daria certo. Se vocês achassem o resultado ok, tudo bem. Mas eu sugeriria, para que a gente possa desenvolver esse pensamento, fazer por PA, que é progressão aritmética, ok? Ó, razão é sempre o segundo termo menos o primeiro. Mas antes disso, a gente tem outra coisa para fazer. Aí eu vou botar as fórmulas lá, que eu acho que vocês vão precisar de todas as fórmulas. Aí eu vou colocar a fórmula para vocês poderem ir aplicando e ver qual é que vocês vão usar primeiro, ok? Pablo, não. Não. Ok? Se 272 é outra informação, mas não a N, não é o termo geral, ok? Vamos lá, vou colocar as fórmulas aqui, igual eu coloquei, do outro, de PA, de PG. Então, ó, razão, aqui é de razão, certo? Aqui é soma, ó, a soma e aqui é a fórmula geral, ok?
Dá para enxergar, gente? Está muito pequenininho, eu posso ampliar. Calma aí, deixa eu ler. Vamos lá, anotando a fórmula. Anota a fórmula e depois pensa na questão. Anota a fórmula no caderno para a gente poder pensar na questão. Qual fórmula a gente vai usar primeiro? Essa questão é grande, tá? Beleza, Pablo. Vamos ver os outros. Só esperar mais um pouquinho pelos outros. Essa questão é uma questão grande, tá? Inclusive, ela é uma questão do Enem, então ela é uma questão, tipo assim, gasto um tempinho para fazer, entendeu? Para a UERJ, ela seria mais ok, mas para o Enem, ela é para alugar um triplex na cabeça de vocês, hein? Anotado, gente? Pablo disse que já anotou. E o restante? Samuel, Cauã, Bruno, Manu. Vou tirar e vou voltar para a questão, então, tá bom? Foi. Beleza. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Qual é a primeira fórmula que vocês acham que a gente precisa utilizar? A gente já consegue identificar qual é a razão? Sem fazer conta, sem nada? A gente já consegue identificar? Sim ou não? Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, na primeira frase, a cada dia, na primeira oração, né? A cada dia que passa, um aluno resolve 2 exercícios a mais do que resolveu no dia anterior. Então, ó, num dia ele resolveu um número, no dia anterior ele tinha resolvido menos 2 exercícios, ok, gente? Então, no dia seguinte, ele sempre resolve 2 a mais, ok? Então, a razão é igual a 2. Beleza. E aí ele diz uma outra informação na próxima oração. Qual a outra informação que ele diz? Então, R a gente já tem. Estou ajudando vocês. O que mais que a gente tem? O A1 seria 1. Não posso afirmar isso, ok? Mas eu posso afirmar que o A11 é igual a 22, ok? Então, eu não posso afirmar que o A1 é igual a 1, porque eu não sei se ele começou no primeiro dia, ele fez só um exercício, ou se ele fez 3, ou se ele... Não sei. Mas o que eu sei é que no dia 11, né, ele fez 22, ok? Exercícios. Beleza? Visto essa informação, o que a gente vai fazer? Vai usar qual fórmula primeiro? Para a gente descobrir o A1. Aí a gente vai utilizar aquela primeira fórmula. Não, da soma agora não. Pablo está focado na soma. Ó, da soma agora não. Antes a gente vai usar a fórmula geral para a gente descobrir quem é o A1. Muito bem. Alguém já... A Manuela colocou aí, ó, certinho. A11 é igual a 1 mais 10 vezes R. Muito bem. Quem é o A11? 22, tá? Então, já substitui. 22 é igual a A1, que eu não sei quem é, mais 10 vezes 2. Ok, gente? Aí, fazendo as multiplicações, as trocas, não sei o quê, A1 é igual ao quem? Indo direto ao ponto.
A1 é igual a quem? Muito bem. A2. Muito bem. Agora, a gente vai fazer AN, usando a mesma ideia, tá? Só que agora a gente vai saber já quem é o A1. Então, a gente vai pegar aquela fórmula lá geral e vai aplicar agora, descobrindo quem é o quem é o A1, ok? Então, a gente vai aplicar ali, ó. A N vai dar igual a quem, gente? Substituindo tudo que vocês têm, fazendo distributiva, tudo mais, a N no final vai dar igual ao quê? Esperando a resposta, vai. O que deu de vocês? Muito. Nossa, Manu não quis fazer probabilidade, mas PA ela tá arrasando. Tem para ninguém. Samuel, ó, não tá aí. Pablo não, Manuela arrasando. Pois é, tá demais essa menina. Muito bem, galera. Então a N é igual a 2N's. Agora sim, o Pablo vai fazer a soma. Manu, deixa Pablo, que senão, olha, ele vai ficar triste. Chegou o seu momento, Pablo. Chegou o seu momento, Pablo. Vai. Grandona. Samuel estava tentando descobrir a fórmula do somatório no braço e desistiu. Que isso, Samuel? Vai, Manu. O Pablo deixou para você. Jogou a bola de novo e disse que pode fazer o gol. Vai lá, vai desenvolvendo. SN, né? A soma dos termos é igual a 272, né? Aí a gente vai substituir as informações que a gente tem, que é A1, AN, né? E aí a gente vai encontrando, no final das contas, vai dar o quê? Uma equação do segundo grau, correto? Na equação do segundo grau, a gente vai encontrar um delta igual ao quê? Delta igual a quem? Ah, não, você já foi direto, mano. Ah, tá, o x é igual a 16, beleza. Mas o delta, volta só um pouquinho, só para a gente ir junto com a galera. O delta é igual a quem? Mas você está conseguindo acompanhar, Pablo? Eu não tenho o gabarito aqui escrito, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Uma fotinha junto com o material. Aí vocês vão ter esse gabarito aí. A Manu já está fazendo tudo certinho. Beleza. Manu, mas você marcaria qual alternativa, então? Qual alternativa você marcaria, Manu? Letra A. Olha, Manu não foi pega, gente. Por que, Manu? Letra A. Vai lá, arrasa. Termina de arrasar. Replay no gol. Isso mesmo, Pablo, isso mesmo. Já foi 11 dias. Então, 16 menos 11 igual a 5.
Gente, é isso, tá? Nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigada pela aula de hoje, foi maravilhosa. Muito bom ter vocês aqui comigo, participando. Galera, né, que falou, a galera que não falou também, mas que está aí. Que bom ter vocês aqui, tá bom? Foi ótimo, adorei a aula. Tá? E vamos ver as próximas aulas aí. Vou conversar realmente com o William. Tomara que vocês apoiem a ideia, que vocês participem de eu e o Antônio aí estar junto numa aula. Tá bom? A fórmula do somatório. SN é igual ao primeiro termo mais o termo geral vezes o número de termos sobre 2. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigada pela aula. Fiquem com Deus, que vocês participem, continuem participando lá no grupo também, dando as ideias de vocês, né? Falando lá o que precisa ser falado. E muito obrigada pela aula, eu amei. Tá bom? Beijão. Obrigado, galera. Fala, Obrigada, Pri. Manu, por ter gravado. Aula maravilhosa, Pri. Que bom, amei também. Tava cheio de saudade. Tchau, gente. Pode sim, Manu.